18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, hein, Karime? Sextou, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Vai aqui o salve pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Muito obrigada pela sua companhia. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. O Ministério Público Federal cobra medidas de proteção de povos indígenas e tradicionais da região do Rio Abacaxis. Lei Maria da Penha completa 16 anos neste domingo. O Dia dos Pais promete movimentar a economia do Amazonas. A previsão é de aumento de 64% no volume de vendas. Fundação de Vigilância em Saúde emite alerta sobre risco da volta da poliomielite aqui no estado do Amazonas. O motivo, a baixa vacinação contra a doença. 6 horas, 2 minutos. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022 é o ano. E nós vamos juntos com você até às 7 com os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, inacreditável, hein? A forma com que crimes estão alterando o dia a dia de quem vive aqui em Manaus, aqui na capital. Esta semana nós falamos sobre o assunto, sobre o aumento dos assaltos nos ônibus aqui de Manaus. Segundo o levantamento do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas, de janeiro a junho deste ano, o aumento foi de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado, hein, Karime? Que coisa! E Carlão, é importante ressaltar que os dados são oficiais, tá? E revela ainda que a média é de aproximadamente 7 ataques por dia. Ainda de acordo com dados do sindicato, o mês de junho deste ano foi considerado mais violento no que diz respeito a assalto e roubos dentro dos ônibus. Foram registrados 204. Bom, a população anda como? Com medo, né, de sair e não voltar com vida para casa. E essa realidade já faz parte, infelizmente, da nossa rotina aqui em Manaus. Karime, olha só, dos crimes dentro dos ônibus, vamos passar agora para os crimes dentro da unidade de saúde, das unidades de saúde aqui da capital. Outro lugar que virou alvo dos bandidos com assaltos aos pacientes e também aos trabalhadores, além dos furtos de equipamento e também até da fiação. A fiação é roubada. O alvo desta vez foi a unidade básica de saúde do Novo Aleixo, que fica na zona norte de Manaus. Pois é, a terra de ninguém praticamente, né? Segundo os funcionários dessa unidade básica de saúde, esse foi o segundo furto em menos de 2 dias. E por conta dessa situação, desse furto, os pacientes ficaram do lado de fora da unidade e os atendimentos precisaram ser suspensos. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes pra gente. Os ataques às unidades de saúde não param de acontecer em Manaus. A falha no sistema de segurança pública do Amazonas tem criado um novo problema para a cidade: o aumento da criminalidade nas unidades de saúde, trazendo danos aos profissionais e à população em geral que fica sem atendimento. Afinal, tem sido recorrente os casos de invasão, furtos e roubos em unidades básicas de saúde. Dessa vez, os criminosos aproveitaram o espaço vulnerável sem nenhuma segurança para cometer os delitos. Como retrato disso, a unidade básica de saúde do bairro Novo Aleixo, localizada na zona norte de Manaus, ficou sem energia elétrica. A direção suspendeu os atendimentos após o furto de fios na madrugada desta quinta-feira. Segundo funcionários, esse foi o segundo furto em menos de 2 dias. Na madrugada de quarta-feira, os criminosos já tinham levado parte da mesma fiação e a UBS funcionou apenas com uma fase de energia durante toda a quarta-feira. Já na quinta-feira, quando os primeiros funcionários chegaram ao local para iniciar os trabalhos, verificaram que o restante da fiação também havia sido levada. Uma funcionária da unidade, que preferiu não se identificar, relatou ser constante os furtos na unidade de saúde. Até o computador já não tá tendo acesso às informações do paciente, que a gente tem tudo direitinho, o endereço, o telefone e tudo. Então, quando eles aparecem, a gente faz a acolhida aqui, né?
e explica tudinho, são bastante compreensíveis, né? Mas a verdade é que isso já tá sendo angustiante. Quando começa a ficar uma rotina, já começa a angustiar todo mundo. Com a ação dos criminosos, os atendimentos foram cancelados e outros foram remarcados, como exames de preventivo, aferição de glicose e pressão, além da distribuição de medicamentos. Já as vacinas de febre amarela, tríplice viral, pentavalente, difteria e tétano, hepatite e influenza que são ofertadas na unidade foram recolhidas e levadas para o Distrito de Saúde Norte. O especialista em segurança pública e coronel da Reserva da Polícia Militar, Walter Cruz, destacou que precisamos colocar as polícias dentro dos bairros para inibir esse tipo de ação. Há necessidade de um planejamento maior para que haja integração, haja um trabalho de inteligência e haja investimento em tecnologia e treinamento para que as polícias elas possam enfrentar não só com poderio bélico, mas também com inteligência as facções que vêm causando terror na cidade do estado do Amazonas nesse período. Espero muito que o sistema de segurança ele possa se reorganizar para enfrentar o crime. A população não merece mais estar compactuando, estar convivendo com o que está acontecendo hoje no nosso estado. Vale ressaltar que essa prática criminosa também tem sido comum nas escolas da rede pública pela falta de segurança. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, se está difícil combater o crime aqui na cidade de Manaus, imagina quando ampliamos o assunto para o estado do Amazonas. A situação fica mais complicada ainda e envolve outros poderes. O Ministério Público Federal cobra medidas de proteção de povos indígenas e tradicionais da região do Rio Abacaxis, que fica entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Borba. Pois é, Carlão, a medida acontece 2 anos depois do massacre e da série de violações que aconteceram na região do Rio Abacaxis. A cobrança é para o governo federal, o governo do Amazonas e também para as prefeituras da área. Isso porque, apesar de existir uma decisão da Justiça Federal, as medidas de segurança e assistência ainda não foram cumpridas. Karime, olha só, nem mesmo a punição aos envolvidos no massacre até agora não aconteceu e o caso segue esquecido pelo governo do Amazonas. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. No dia 4 de agosto, completou 2 anos das graves violações ocorridas contra indígenas maraguás, mundurucus, ribeirinhos e extrativistas no Rio Abacaxis, entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Borba. Uma ação policial contra traficantes resultou em 8 mortos e 2 desaparecidos, além de torturas e violência em mais de 10 aldeias e comunidades em agosto de 2020 e até hoje ninguém foi responsabilizado pelos crimes. O cenário de violência praticada na região, que faz parte dos projetos de assentamento agroextrativistas, é o mesmo desde agosto de 2020, por conta da omissão do governo do estado e do governo federal. E isso, quem diz, é o Ministério Público Federal, que justamente por causa desse descaso e omissão, está cobrando a adoção de medidas concretas por parte dos órgãos públicos para resguardar física e mentalmente os povos indígenas e comunidades tradicionais afetados pelo cenário de insegurança no Rio Abacaxis. Por meio de ofício, o Ministério Público acionou órgãos federais como o Ministério da Cidadania, Secretarias Nacionais de Assistência Social e de Segurança Pública, Polícia Federal, INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, além também de órgãos do governo do Amazonas, como a Secretaria Estadual de Assistência Social e prefeituras dos municípios de Borba e Nova Olinda do Norte. O Ministério Público quer que esses órgãos esclareçam quais as medidas concretas foram adotadas para a realização urgente de um plano de assistência psicossocial às comunidades indígenas e ribeirinhas impactadas pela atuação policial no Rio Abacaxis. De acordo com o MPF, existe uma decisão judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
região para que a União e o governo do Amazonas realizem a proteção e segurança no Rio Abacaxis, mas a decisão não foi cumprida até o momento. Diante do descaso, inclusive do governo do Amazonas, quanto à decisão da Justiça Federal, o MPF no estado pediu à Procuradoria Regional da República que solicite à Justiça Federal a intervenção imediata, com medidas severas para que as determinações judiciais sejam respeitadas e cumpridas aqui no Amazonas. Em documento enviado ao Ministério Público Federal, os indígenas relatam que tiveram suas identidades e seus territórios negados e violados. Os poucos momentos de segurança e tranquilidade foram os dias em que a Polícia Federal permaneceu no local após o conflito. Quando a Polícia Federal deixou o local, os barcos pesqueiros, caçadores, madeireiros, garimpeiros e traficantes voltaram a amedrontar e invadir o território indígena. As comunidades indígenas e ribeirinhas passaram fome, sede e medo. Ficaram reféns, sem poder caçar, pescar e cuidar da agricultura, um trauma para a população, segundo o documento. O documento encerra pedindo que as instituições governamentais assumam suas responsabilidades com os povos indígenas e populações tradicionais e que instalem uma base de proteção das aldeias indígenas, comunidades não indígenas locais. O 18 Horas tentou ouvir o Ministério Público Federal para saber mais detalhes sobre as cobranças do órgão, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o Procurador da República, Fernando Suave, falou aqui com a gente do 18 Horas e explicou sobre a necessidade, sobre a importância dessa cobrança para os órgãos públicos. Vamos ouvir. Já existe essa decisão para a proteção de indígenas e ribeirinhos no Rio Abacaxis em relação às atrocidades que aconteceram lá, né? Mortes, tortura, violência, enfim, a partir de agosto de 2020 no Rio Abacaxis, né? Diante de uma atuação da Polícia do Estado do Amazonas no local. E até hoje não foi cumprido. Então estamos reforçando esse pedido. Dia 4 de agosto fez 2 anos, né, do início dessas atrocidades, e com várias mortes, né, de indígenas, de ribeirinhos extrativistas, né, no início também de 2 policiais, né, no contexto de uma operação muito mal explicada que lá ocorreu. Isso está sob investigação ainda. E também solicitando ao Ministério da Cidadania, emitimos uma requisição, e outros órgãos públicos federais, estaduais e até dos municípios de Borba e Nova Olinda, sobre um plano de atendimento psicossocial de todos aqueles moradores que estão muito traumatizados até hoje, né? Foram várias comunidades e aldeias violentadas, né, por dias e vários dias, né? Não foi um dia apenas, e nada foi feito, né? Praticamente nada foi feito, e é esse motivo dessas solicitações do MPF. A gente espera que haja uma sensibilidade do poder público, né, que possa levar resposta a essas populações lá que estão praticamente abandonadas, né, nesse momento. 18 Horas. Olha, seguimos falando agora sobre a crise na segurança pública do Estado. Escuta mais essa. Menos de 8 meses depois de uma operação conjunta da Polícia Federal, o IBAMA e da Marinha do Brasil queimar mais de 130 balsas usadas por garimpeiros ilegais no Rio Madeira, a cena voltou a se repetir. A Polícia Federal informou que destruiu nesta quinta-feira 23 balsas utilizadas para a extração de minérios próximo ao município de Altazes, hein, Karime? Pois é, Carlão, o crime continua acontecendo na região, que sofre também com a ausência do Estado para evitar esse tipo de exploração aconteça. Bom, o detalhe importante que deve ser dito é que em julho deste ano, ribeirinhos já haviam informado a presença de pelo menos 20 balsas na região. O fato é que desde 2017 a Justiça Federal proíbe o garimpo ilegal no Rio Madeira. O repórter Hector Silva traz mais informações detalhadas sobre o assunto pra gente. Tem uma federal, mano.
Tacando esse cara. As imagens que você acompanha pelo Instagram ou pelo YouTube do 18 Horas, de balsas sendo destruídas no Rio Madeira, parecem as mesmas cenas gravadas em novembro do ano passado na região. Mas acreditem, não são. A Polícia Federal destruiu na quinta-feira 23 balsas com dragas usadas em garimpo ilegal de ouro na calha do Rio Madeira, próximo ao município de Altazes. Em novembro do ano passado, centenas de dragas e balsas para exploração ilegal de ouro se instalaram no local e formaram uma espécie de cidade flutuante para realizar a atividade. Desde 2017, a Justiça Federal proíbe o garimpo ilegal no Rio Madeira, mas como se vê, a atividade não cessa. Segundo a coordenadora do Laboratório de Química Analítica e Ambiental da Universidade Federal do Pará, Simone Pereira, atividades como essa, em continuidade, podem trazer danos irreversíveis ao ecossistema da região. É uma atividade muito perigosa, né? E tem esse lado da toxicidade do mercúrio que acaba contaminando tudo ali ao seu redor, inclusive quem trabalha com essa atividade, né? Então, o mercúrio ele causa muitos problemas de saúde, principalmente neurológicos. Para retirar esse mercúrio dessa cadeia, imagina, ele é solúvel. É igual você pegar uma colher de cloreto de sódio e colocar dentro de um copo d'água. Enquanto ele é sal, você enxerga. Mas quando você bota num copo d'água, você continua a ver o sal? Não vê mais. É a mesma coisa o mercúrio reativo. Quando chega no rio, ele chega na forma solúvel. Praticamente impossível você recuperar um rio desse. Você vê muita criança com queda de cabelo, problemas de coordenação motora, né? Que ela fica com aquela tremedeira. Segundo nota divulgada pela Polícia Federal sobre as ações registradas na quinta-feira, o trabalho conjunto da Polícia Federal, IBAMA e Marinha do Brasil teve o objetivo de identificar e abordar garimpeiros que operam em atividade ilegal na região. A operação também contou com a participação de policiais federais do Grupo de Pronta Intervenção e fiscais do IBAMA. Segundo o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes, as ações objetivando a desintrusão dessa importante hidrovia federal continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas em 2022 a outras regiões de garimpo ilegal detectadas no estado do Amazonas. E a Polícia Federal do Amazonas ela está realizando um mapeamento em todo o nosso estado, e onde houver balsas e dragas realizando garimpo ilegal de ouro, nós vamos agir. Então, novas atuações como essas ainda devem ocorrer ao longo desse ano. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 18 minutos aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Eleições 2022 é a pauta do momento, né? Bom, o PDT escolheu hoje o vice na chapa de Ciro Gomes e a vice, aliás, nesse caso, vai ser Ana Paula Matos, ela é vice-prefeita ou vice-governadora de Salvador. Então, nós vamos ter aí mais uma mulher entre as figuras de destaque dessas eleições. Boa noite, Cadu. Estamos sem o áudio do Cadu, a gente só está te enxergando, Cadu. Será que melhorou agora? Melhorou agora? Excelente, boa agora noite. Vai. Mais uma vez, tinha um rapazinho aqui no meu colo que mexeu no fone de ouvido do papai. Tranquilo. Mas vamos lá. Vamos lá. Karime, boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes do programa 18 Horas. Exatamente, Karime, é vice-prefeita de Salvador. Vou explicar a história. Esse sempre foi o desejo do Ciro Gomes, né? Ter uma mulher como vice na chapa dele para tentar se aproximar um pouco mais do público feminino. Afinal de contas, Ciro Gomes tem o mesmo problema do presidente Bolsonaro. As pesquisas apontam uma rejeição expressiva ao nome dele, ao nome de Ciro Gomes.
homens. E boa parte dessa rejeição vem das mulheres. E hoje surgiu essa oportunidade. Abriu-se as portas para um diálogo com a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, e Ciro conseguiu concluir, assim, a chapa dele à presidência da República. Ana Paula Matos tem 44 anos. Ela nasceu em Salvador, Bahia, é advogada, tem uma atuação política muito forte na área social e no combate à pobreza em Salvador, e isso reflete no estado da Bahia. Ela é preta e tem lutado muito contra o racismo e defendido também políticas afirmativas em defesa da igualdade e da diversidade. Se for eleita, Karime, ela pode ser aí a primeira mulher preta a ocupar o cargo mais alto do Poder Executivo. E ainda falando de mulheres, Karime, hoje o partido Podemos, anunciou apoio à candidatura das senadoras Simone Tebet e Mara Gabrilli à presidência da República. O Podemos é presidido nacionalmente pela deputada federal Renata Abreu. Então aí é um trio, né? Renata Abreu, Mara Gabrilli e Simone Tebet. E com isso forma-se a aliança MDB, PSDB, Cidadania e agora Podemos para disputar as eleições presidenciais. Agora falando da disputa Lula-Bolsonaro, Karime, o PL, o partido do presidente da República, apresentou 7 ações no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o partido por ofensas contra Bolsonaro durante os discursos que Lula fez em alguns estados. Segundo os advogados do PL, Lula chamou Bolsonaro de genocida diversas vezes e associou a imagem de Bolsonaro a milicianos. E essas falas teriam acontecido em eventos realizados nos estados de Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará e aqui no Distrito Federal. Justamente nessa região Nordeste, onde o presidente Bolsonaro também está investindo pesado numa mudança de discurso aí. O partido pede na Justiça, né, no TSE, a retirada dos conteúdos dos sites, desses conteúdos ofensivos dos sites e também dos canais do YouTube do ex-presidente Lula, sob a justificativa de propaganda antecipada, e solicita aí a aplicação de multa de R$5 mil a R$25 mil em caso de descumprimento. Isso faz parte de uma mudança, de uma estratégia de mudança de narrativa, Karime. Inclusive, o Bolsonaro, a campanha vem tentando humanizar a imagem do presidente Bolsonaro. Inclusive, tivemos um exemplo hoje, Karime, no Twitter. O presidente Bolsonaro, o público, fez uma nota de pesar, olha aí, para Jô Soares, que faleceu na manhã de hoje. Então ele fez uma nota bem grande, publicou, falando que apesar dos posicionamentos dele, era uma pessoa, uma figura emblemática da arte, da cultura, enfim, teceu elogios que soou muito estranho para todo mundo, porque ele não é o costume dele, mas percebeu-se claramente uma mudança de estratégia, que é de humanizar o personagem Jair Bolsonaro. E essa ação aí para tentar desvincular o termo milícia, genocida do nome de Bolsonaro faz parte de todo esse plano jurídico e de marketing da campanha do presidente Bolsonaro. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, esse ano nós temos aí Copa do Mundo, Seleção Brasileira e tudo lá no Catar. Agora tem um detalhe aí, o deputado federal, o delegado Pablo, ele criou um grupo de trabalho para acompanhar a preparação da Seleção Brasileira. Cadu, a pergunta é, primeiro, quem vai pagar, né, esse grupo aí? Como é que vai ser esse negócio, essa situação aí? O que eles vão fazer lá? Porque, o que é? Auxiliar, é técnico? Eles vão jogar, talvez? A torcida, os confetes. Os confetes. Vão ser torcida organizada, uma boa. Torcida organizada. O problema é o dinheiro público. Quem vai pagar? Aí, né? Tudo bem, pode ir, mas quem vai pagar? Essa aqui é a questão, né? Tu sabe, cara? Olha, gente, ficou uma questão muito confusa essa situação, viu? O delegado Pablo é presidente da Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados e na última reunião dessa comissão foi aprovada a criação de um grupo de trabalho para monitorar os preparativos da Seleção Brasileira Masculina para a Copa do Catar, que começa no dia 21 de novembro. Essa proposta é do deputado José Rocha. Eu vou colocar um trecho da fala do deputado José Rocha e seguindo aí da fala do delegado Pablo para vocês entenderem, para a gente ouvir aqui e ver se a proposta é ir para o Catar. Vamos ouvir.
É um evento importante, né, para o nosso país, com a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar. E essa comissão, como sendo uma comissão do esporte, é interessante que a gente aqui crie um grupo de trabalho no âmbito dessa comissão para acompanhar essa preparação da seleção brasileira de futebol masculino a ser realizada no Catar. Subscrevo o requerimento de Vossa Excelência e peço para que essa Secretaria oficie a CBF o resultado da votação desse requerimento para que eles tomem ciência da constituição desse grupo de trabalho. 18 horas. Bom, a gente acompanhou a fala do deputado federal José Rocha, membro da Comissão de Esporte da Câmara, e também do deputado federal delegado Pablo, a respeito dessa comissão que vai acompanhar a seleção brasileira nesse evento tão importante, que é a Copa do Mundo. Sem dúvida alguma, pra gente é legal, né? Torcer para a seleção brasileira. Agora, há necessidade de empenho de gestores públicos e empenho de dinheiro público para isso, Cadu? Pois é. Por isso que eu coloquei esse áudio, Karim, para vocês e nossos amigos ouvintes primeiro ouvirem e depois tentar interpretar essa situação. O delegado Pablo enviou uma nota para nós aqui para explicar o que aconteceu. Ele diz o seguinte: ele desmente reportagens publicadas em veículos de comunicação que disseram que os deputados vão acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ué, mas a comissão não é isso? Exato, então de que forma vão acompanhar os preparativos da seleção? Aqui no Brasil, os caras vão para o Catar. E o dinheiro, vocês sabem que o valor da passagem está infinito. Então, como é que eles vão acompanhar pela internet? Não faz sentido. Então, eu perguntei do deputado quando esse grupo começa a discutir e quando é que vão emitir as passagens, quando é que vai acontecer a emissão das passagens. Então, prontamente a assessoria nos encaminhou um material dizendo que isso faz parte da mídia maldosa, está distorcendo os fatos e ninguém falou em ir para o Catar. Segundo o delegado Pablo, isso é mentira. Então, a gente colocou aqui os dois lados, né? O deputado apresentando o requerimento dele, da importância da Comissão de Esportes aí, fazer o monitoramento na fala do requerimento, no texto do requerimento, e também a fala do deputado delegado Pablo, que deixou dúbio esse entendimento, que todos nós estamos entendendo aqui, que a comissão esse grupo de trabalho da Comissão de Esporte irá sim para o Catar. Então vamos acompanhar, né, Karime? Porque a gente não sabe, ele deixou no ar, isso é jogada, viu? Deixou no ar, subentendendo que vai, mas se o colar, colou. Se colar, né? Isso é uma... Independente disso, né, Cadu, você mobilizar agentes públicos que foram eleitos para trabalhar em prol do cidadão, se debruçar para acompanhar a seleção brasileira durante a Copa do Mundo, não está aí nos itens... Não faz parte do rol político, do trabalho de A questão é qual é a função, e né? não está na prioridade, gente. Estamos aí enfrentando uma crise econômica absurda com os brasileiros batendo recordes de famílias endividadas, sem ter o que comer, sem ter como pagar as suas dívidas, e aí a gente vê um grupo de trabalho para acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Realmente não é aquela questão da prioridade, passou longe, né, Cadu? Passou longe, ficou meio que subentendida essa questão, mas importante é que a mídia está botando para cima e os deputados estão tendo que se explicar, ou seja, chamou a atenção, o assunto está em voga, não dá para decidir nada. Importante é que eles vão ficar quietos por enquanto, mas não vai ser nenhuma surpresa quando a gente vir deputados lá no Catar, com a bandeirinha torcendo, na mão, viajando e torcendo. Exatamente. Aí a gente já vai saber. E a gente está cumprindo o nosso papel, que é de fiscalizar também, não é, Cadu? Cadu, obrigada. Exatamente. Obrigada pelas informações, uma ótima noite, bom fim de semana.
Valeu, gente. Saúde, sabedoria e coragem. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Bom final de semana pra você. Agora são 6h29 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Lei Maria da Penha, hein? Olha só, 16 aninhos está completando nesse domingo com avanços, inclusive, relevantes, que no geral conseguiram reduzir aí o número de mortes de mulheres no país, Karine. Carlão, até o próprio debate, a gente conseguir falar e debater sobre o assunto já é um grande avanço, né? Bom, a lei que define a violência doméstica contra a mulher como crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir os agressores, também cobra dos órgãos públicos apoio às vítimas. E a repórter Rodiné Araújo fez um levantamento e traz essa história pra gente. Foi-se o tempo em que em briga de marido e mulher ninguém metia a colher. Hoje, além de meter a colher, todos devem denunciar. É que a violência doméstica é um problema não apenas do casal ou da família, mas de toda a sociedade, de acordo com a delegada da mulher, Débora Mafra. Nós temos que nos conscientizar que a violência doméstica não é um problema apenas da casa, do casal, da família, mas é de toda a sociedade. Nós temos que estar atentos e denunciar caso a gente saiba de algum caso de violência doméstica, onde a mulher não consegue denunciar, às vezes ela nem se vê como vítima de violência doméstica. Então, se você quer ajudar essa mulher, você pode ligar para 180 ou 181, que é denúncia anônima, e informar o que você sabe que está acontecendo com aquela vítima. Possivelmente coloque também o endereço dela para que a Polícia Civil chegue até ela e consiga fazê-la denunciar, né, na delegacia e ter todo o amparo das políticas públicas. Essa mudança com relação à denúncia é um dos avanços da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, que nesse domingo completa 16 anos. A delegada explica que nesse tempo todo, a lei avançou muito para devolver à mulher o protagonismo de sua própria vida, e até violências mais sutis, como a emocional ou psicológica, por exemplo, hoje é tipificada. Vou falar aqui dos 5 tipos de violência doméstica elencados na Lei Maria da Penha. O primeiro, que todo mundo conhece, é a violência física. O segundo, violência moral, que são os xingamentos, humilhações. Terceiro, a violência psicológica, a qual é sempre marcada pelas perseguições, ameaças, chantagem, manipulação. A quarta é a violência patrimonial, onde geralmente o agressor gosta de quebrar, destruir os bens da vítima. E o último, a violência sexual, que depois do não da mulher se torna crime. Pode ser estupro, importunação sexual e assim vai. Por causa do aniversário da Lei Maria da Penha, no dia 7, o mês de agosto se transformou no mês de combate à violência doméstica. É o Agosto Lilás. Nesses 16 anos, a Lei Maria da Penha avançou muito, não apenas em número de denúncias e punição aos agressores. De acordo com a delegada da mulher, Débora Mafra, a Lei Maria da Penha inspirou outras leis para melhor amparar a mulher. Nós tivemos muita coisa relevante nesses 16 anos, como as leis que vieram após a Lei Maria da Penha para amparo da mulher, como o crime de perseguição. Foi modificado o crime de estupro, não deixando mais ser feito se a vítima quisesse ou não, sempre vai ser feito agora. Quem divulga imagem de conteúdo íntimo, de sexo de vulnerável. Então, tudo isso são ganhos que nós tivemos. A lei também foi passando e com isso foram tendo também súmulas e jurisprudências a favor da mulher, como a lesão corporal que incide de violência doméstica é incondicionada. Então também a mulher não pode mais desistir de continuar no inquérito policial. Mas o maior avanço na avaliação da delegada Débora Mafra está na redução no número de mortes de mulheres, apesar de o Brasil ainda ser o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Em 2021, 1.341 mulheres foram assassinadas no país. O número caiu 1,7% em relação a 2020, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Rodiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h34, você no melhor Mix do Brasil e conferindo os destaques do dia. Em mais uma edição
edição do programa 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, hein? Você vai ficar sabendo aí. Dia dos Pais promete movimentar a economia do Amazonas. A previsão é de aumento de 64% no volume de vendas. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira e já um pedacinho, uma pontinha de sábado. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Clima Tempo, a previsão é que o tempo fique aberto, viu, gente? Não deve ter chuva, tá? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 96%. Mix. Agora vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Hoje é o último dia do prazo das convenções e alguns candidatos ao governo deixaram para anunciar o vice agora no último, né? Do segundo tempo, hoje mesmo, sexta-feira. O apagar das luzes. Exato. Já temos cenário completo para as eleições de 2022. Artemisa, a gente está querendo saber, né? As mulheres foram anunciadas como vice ao governo do Amazonas. Boa noite. Karime, olha, Eduardo Braga, Ricardo Nicolau e Henrique Oliveira anunciaram oficialmente, então, as candidatas, né, a vice, que estarão na disputa juntamente com eles. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Começando aí, então, pela convenção do MDB, do senador Eduardo Braga, agora oficialmente, né, candidato ao governo do estado do Amazonas pela Federação PT, PCdoB, PV e PSD. Então, terá ao lado dele a vice Anne Moura. Mas quem é Anne Moura? Anne Caroline Moura, secretária nacional de mulheres do PT, foi justamente indicada a vice pelos trabalhos desenvolvidos ao lado da presidente nacional do PT, deputada federal Gleice Hoffmann. Anne tem uma grande abertura também, Karime, com o atual candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A vice-candidata ao governo cresceu, inclusive, na periferia de Manaus, já atuou em conferências para a construção de lideranças femininas, além da reivindicação por direitos indígenas, quilombolas e ambientais. Bom, falando da convenção do MDB, ela foi realizada na Casa de Shows Copacabana, na Avenida do Turismo, ali no Tarumã, zona oeste de Manaus. E durante o discurso de Braga, ele falou principalmente das áreas prioritárias, né, do plano de governo, o combate à fome, o desemprego e ainda a economia do Amazonas. E também a defesa, logicamente, da Zona Franca de Manaus. No palco, Braga estava ao lado de lideranças políticas como o deputado Sinésio Campos, ele que é presidente do PT Amazonas, né, Heron Bezerra, presidente do PCdoB, Vanessa Graziotin, que é candidata a deputada federal, e frisou também a participação de Omar Aziz e da esposa dele, Sandra Braga, que são candidatos ao Senado pelo Amazonas. Agradeceu ainda o apoio dos prefeitos aliados do interior do Amazonas, que estavam lá no local, e, claro, o apoio principal, né? Apoio de Lula e dos candidatos da chapa dele. Ele fez críticas, viu, aos atuais candidatos, né, ao governo do estado do Amazonas, mas elogiou Amazonino Mendes, que é também candidato ao governo pela Federação PSDB e Cidadania. Ele elogiou pelo legado que Amazonino deixou ao governo do estado, mas nas entrelinhas deixou claro que ele, Eduardo Braga, tem o melhor projeto para o Amazonas. Bom, durante a convenção esteve lotada, mas segundo informações da militância, né, da federação, não foi fácil chegar ao local, viu, Karime, Carlão e ouvintes? O Detran Amazonas resolveu fazer uma blitz de última hora ali durante a convenção, né, da federação, e acabou atrapalhando a chegada das pessoas ao local. Inclusive, vários vídeos, né, viralizaram relatando esse episódio e foram postados nas redes sociais.
Como você disse, Karime, prazo das convenções termina, né, hoje pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Já o prazo para o registro até o dia 15 de agosto. Então, as candidaturas foram oficializadas, tem a ata mais o registro dos candidatos. Né? Esse registro pode ser feito até o dia 15 de agosto. E no dia 16 começa a campanha eleitoral 2022, também no rádio, TV e redes sociais. Bom, outra mulher lançada hoje foi a vice, a professora e ativista social Cristiane Balieiro. Ela foi indicada pelo presidente do PSB, partido do deputado Serafim Correia. O anúncio foi agora à tarde. E Cristiana será vice-governadora na chapa do deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade, candidato nas eleições também ao governo do estado do Amazonas. Ontem, inclusive, Serafim havia confirmado que o partido dele estava fechado, né, com o Solidariedade devido aí a Aliança Nacional. E hoje, o avanço dessa aliança chegou, então, à indicação de Cristiane Balieiro, a vice, então, de Ricardo Nicolau. Também teve o anúncio de mais uma mulher a vice. O Podemos oficializou a candidatura de Henrique Oliveira e da vice dele, que será a deputada estadual Vera Castelo Branco. Mais uma mulher a vice. Então, só para a gente relembrar, Karime, Carlão e ouvintes, os candidatos oficializados aí, temos então Amazonino Mendes e Humberto Miquiles pela Federação PSDB e Cidadania, o Wilson Lima pelo União Brasil e Tadeu de Souza Avante, ainda Carol Braz do PDT com Cláudio Machado para vice-governador. PSOL, candidatura do médico indígena Israel Tuiuca, e o AGIR, antigo Partido Trabalhista, né, cristão, oficializou também a candidatura da empresária Nair Blé ao governo do Amazonas, mais uma mulher, e a vice será a cirurgião dentista Rita Nobre. Karime, Carlão. Artemis, olha só, durante encontro com mais de 200 lideranças comunitárias, Amazonino, candidato ao governo do Amazonas, fez críticas à atual gestão, em relação aí principalmente aos gastos milionários nesse período pré-eleitoral. Você tem detalhes, Arte? Pois é, Carlão, ontem nós conversamos um pouquinho, né, sobre esse encontro do pré-candidato Amazonino Mendes, juntamente com essas lideranças, mais de 200 lideranças comunitárias. A gente sabe, né, que o governo Wilson Lima tem a maior arrecadação da história, né, do Amazonas, mas ao invés de ter investido aí de forma substancial em áreas prioritárias como saúde, segurança, educação, o governo, né, enfim, gastou milhões, por exemplo, em publicidade. E esse ano, logicamente, abriu aí os cofres para os projetos assistencialistas. E Amazonino comentou esse assunto. Vamos ouvi-lo. Vocês sabem como é que ele está fazendo campanha? Não com dinheiro do povo. Ele rasga dinheiro. Ele quer comprar a eleição. Esse cara pegou quase 100 bilhões. Ninguém sabe por quê. Com a nossa luta, com o nosso trabalho, vamos salvar o povo. Salvar o Estado. 18 horas. Amazonino comentou ainda, né, o projeto que ele anunciou, então, durante o lançamento da candidatura dele, durante a convenção, justamente sobre aquele cartão, né, do auxílio, enfim, auxílio cidadão, em que atualmente o governo do estado paga R$150 e Amazonino, então, anunciou, caso seja eleito, que vai triplicar esse valor, ou seja, passar de R$150 para R$400, entre outros assuntos que debateu durante esse encontro com as lideranças políticas. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de semana. Bom final de semana, Arte. Agora são 6 horas e 44 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
É só o Dia dos Pais, hein? Promete movimentar a economia aqui no Amazonas. Essa é a primeira data comemorativa do segundo semestre e a quarta melhor para o comércio, ficando atrás apenas o Dia das Mães, do Natal e do Dia dos Namorados, Karine. Carlão, escuta, fizeram uma pesquisa e apontaram aí que os papais gostariam de ganhar roupas, calçados e perfumes, tá? Pelo menos 64% dos consumidores amazonenses ouvidos pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais estão aí se programando para presentear os pais no domingo, próximo dia 14 de agosto. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes pra gente. O Dia dos Pais não vai passar em branco para os papais manauaras. Segundo a pesquisa, itens de vestuário lideram o ranking das intenções de compra para a data, seguidos dos perfumes, cosméticos, calçados e acessórios como meias, cintos, óculos, carteiras e relógios. Para entender o comportamento do consumidor manauara no Dia dos Pais, o Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas realizou um levantamento com 307 consumidores. Para o presidente da Fecomércio no estado, Aderson Frota, o levantamento também serve como balizador das decisões empresariais. Essa pesquisa, ela tem exatamente o objetivo de mostrar não só ao empresário que vai revender os produtos ligados a essa data que é o Dia dos Pais, mas acima de tudo mostrar ao empresário quais são as nuances, quais são as expectativas que o consumidor tem, e ele fica realmente melhor informado para fazer o seu desconto, para fazer as suas promoções, para expor melhor as suas mercadorias, enfim, criar um motivo para que haja um desempenho mais favorável nesta grande data que é o Dia dos Pais. Voltando às preferências dos pais, em relação aos presentes que desejam receber, nas primeiras colocações estão vestuário, calçados e perfumes. Destaque para almoço ou jantar, que em 2021 não foi apontado, mas neste ano ocupou o terceiro lugar com 14%. 47% dos entrevistados pretendem gastar de R$101 a R$200 com presentes. Para o economista Altemir Cordeiro, é preciso ter cautela na hora de escolher o presente para não acabar se endividando muito. A melhor compra é à vista. Expectativa de que se arrecade em torno de 95 milhões um presente no Dia dos Pais. O ticket médio estimado para um presente dos pais é em torno de R$105, ou seja, um presente modesto, uma coisa singela, na verdade, até porque não dá para fazer graça, né? Eu acredito que até os pais próprios não querem que seus filhos façam algum sacrifício e se endividem, e depois é um problema maior, né? Se puder comprar à vista, melhor, né? Você não parcela, você paga, pega desconto, mas se tiver que fazer um parcelamento, faça dentro do seu orçamento. Evite despesa desnecessária. O momento não é bom, né? Se não puder comprar, pelo menos dê um abraço, um carinho, um beijo no seu pai e diga o quanto você ama, mas não crie problema para o futuro. O Dia dos Pais não se resume apenas em presentes. Se você não puder presentear, demonstre todo o seu amor e celebre de outras formas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, escuta esse dado que inclusive é preocupante, hein? Para a saúde do estado do Amazonas. Com baixa vacinação contra a poliomielite, Fundação de Vigilância em Saúde emite alerta sobre risco da volta da doença no Amazonas, Karine. Pois é, Carlão, é gravíssimo. Há mais de 30 anos o estado não registra casos de poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, gente. A doença é causada por um vírus que, quando não mata, deixa sequelas irreversíveis na criança. E a repórter Odinei Araújo traz mais detalhes sobre esse dado alarmante aqui para o Amazonas. Em 1994, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um certificado considerando o Brasil oficialmente livre do poliovírus, que transmite a poliomielite, a chamada paralisia infantil. Só que até conquistar esse certificado, gerações inteiras de crianças sofreram as consequências e quem sobreviveu ficou paralítico ou condicionado à cadeira de rodas para sempre. E para erradicar a poliomielite, foi feito todo um trabalho de vacinação em massa
durante anos. Acontece que todo esse trabalho pode estar comprometido e uma nova geração de crianças sequeladas pela poliomielite corre o risco de surgir no Amazonas, e tudo por irresponsabilidade dos pais e cuidadores. A FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, emitiu um alerta sobre a reintrodução da poliomielite no estado. Segundo o órgão, desde 2019, o Amazonas vem apresentando queda nos índices de vacinação contra a doença, que há mais de 30 anos não é registrada no estado. De acordo com a FVS, o índice de cobertura vacinal contra a polio deve estar sempre em torno de 95% para evitar o reaparecimento da doença, mas atualmente o Amazonas apresenta cobertura vacinal de apenas 68,37% do público-alvo. A situação é tão séria que a Censa, Secretaria de Saúde do município, pensou até em ir de casa em casa para vacinar as crianças, mas o período de calor poderia estragar as vacinas. Por isso, uma campanha de busca dessas crianças começou no último dia 8 de agosto e vai até 9 de setembro, de acordo com a subsecretária de Saúde da Censa, Aldenisa de Souza. E a gente estará trabalhando para buscar as crianças que estão com esquema de vacinação incompleto, principalmente a poliomielite, para a gente completar esse esquema e dar a dose de reforço para aquelas que estão com esquema de vacinação completo. Isso é fundamental. O público-alvo desta campanha para a poliomielite são menores de 5 anos. O público estimado em 141 mil. Nossa meta é vacinar 95% desse público. E a gente chama essa comunidade e traz a equipe para a responsabilidade de identificar esse público, identificar quais as crianças e adolescentes que precisam ser vacinadas e encaminhar até essa unidade de saúde. Para se chegar ao índice de vacinação favorável para evitar o retorno da doença, é preciso vacinar contra a polio mais de 140 mil crianças. A chefe de imunização da Censa, Isabel Hernandes, lembra que a vacinação é a principal forma de prevenir a poliomielite, doença infecto-contagiosa causada pelo poliovírus que vive no intestino. E as crianças têm o direito de serem vacinadas. A poliomielite, ela vai proteger contra a poliomielite. E lembrando que essa doença, ou ela mata, ou ela deixa uma sequela irreversível na criança. Então, essa criança pode ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida. Então, o pai, ele tem que ter essa responsabilidade de vacinar seu filho. Isso é preconizado no nosso Estatuto da Criança, que é direito da criança a ter saúde. E a gente deixa um alerta: a criança, ela deve ser vacinada no primeiro ano de vida, quer dizer, antes dela completar um ano, ela deve estar com seu esquema vacinal completo. O esquema vacinal da poliomielite consiste em 3 doses de vacina aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. Devem ainda ser aplicadas 2 doses de reforço, a primeira aos 15 meses e a segunda aos 4 anos de idade. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, 6 horas e 52 minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Hoje é sexta-feira, então previsão do tempo para o final de semana é sábado e domingo. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para este sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. À noite, o tempo deve ficar aberto, tá? Isso segundo informações do Climatempo. A mínima prevista de 24 graus, a máxima deve chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 96%. E no domingo também sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. Um estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, publicado em junho, apresentou um dado importante sobre a pobreza no estado do Amazonas. Escuta essa mais uma vez. Segundo a pesquisa, aproximadamente 65% das famílias do estado vivem em escassez de alimentos, Karime. Carlão, é uma situação muito grave, tá? A escassez de alimentos é o equivalente à insegurança alimentar, que é quando a pessoa não come o suficiente para atender as necessidades básicas. É aquela história de comer, não se sentir saciado e o corpo ficar fraco.
Bom, é incrível constatar este dado diante de uma arrecadação, diante de um estado que bate recordes de arrecadação, que é aqui o estado do Amazonas. E a população, por outro lado, sofre por fome. E quem traz mais dados a respeito desse levantamento é o repórter Héctor Silva. O filho pergunta se tem, a gente diz que não tem. Aí, uma preocupação enorme. Tem que comer bastante, um pouco mais no almoço para a gente ser mais pouco. Se no outro dia pode faltar. Os depoimentos que você acabou de ouvir são de amazonenses que têm em comum os relatos sobre a insegurança alimentar em suas rotinas. Um estudo realizado pela Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, publicado em junho deste ano, mostra que entre os mais de 200 milhões de brasileiros, a fome atinge cotidianamente 33,1 milhão de pessoas em todo o Brasil. Já no Amazonas, são 3,8 milhões de pessoas que vivem no estado em situação de insegurança alimentar, aproximadamente 65% das famílias. Segundo a nutricionista Vânia Guida, a insegurança alimentar gera consequências na saúde dessas pessoas, principalmente nas das crianças. Diversos estudos têm mostrado que a insegurança alimentar ela traz grandes consequências, principalmente para o desenvolvimento das crianças, pois a falta de alguns alimentos, sobretudo os de origem animal, que normalmente são os mais caros e também são os que oferecem proteínas, vitaminas do complexo B e o mineral ferro, e a baixa oferta desses alimentos podem levar a deficiências imunológicas e comportamentais, o que vai influenciar diretamente no bem-estar físico, social e mental destas crianças. A inflação e o desemprego também têm atingido muitos amazonenses, gerando a insegurança alimentar de várias famílias. Segundo o economista Orígenes Martins, as pessoas têm substituído alimentos saudáveis por enlatados, e isso por necessidade, o que também gera a insegurança alimentar. Quando você tem uma situação como a que nós estamos vivendo, as pessoas começam, em primeiro lugar, a substituir por outros bens, por outros alimentos, que nem sempre têm a mesma qualidade. Começa a questão de diminuir a quantidade de alimentos, causando essa questão da insegurança alimentar, a limitação de alimentos. E a qualidade de vida das pessoas vai piorando a cada dia, cada vez mais. Isso leva a uma situação de miséria, que as pessoas, na economia se fala abaixo da linha da pobreza, que quando chega nesse ponto, na verdade é miséria mesmo. Héctor Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje, sexta-feira. O dólar fechou em queda de 1,03%, cotado a R$ 5,16. O euro fechou em queda de 1,66%, cotado a R$ 5,26. O Bitcoin fechou em alta de 0,85% aos R$ 119.091. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,55% e segue fechando acima até do patamar dos 100 mil pontos. Fechou aos 106.471 pontos. E a produção de veículos registrou aumento no mês de julho. As montadoras instaladas no Brasil produziram 203,6 mil veículos entre carros, caminhões e ônibus em julho deste ano. O número representa crescimento de 33,4% em comparação com julho de 2021. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Associação Nacional que representa o setor, a Anfávia, e revela também que a produção é 7,5% maior que o que foi registrado no mês anterior, em junho. Agora são 6 horas e 58 minutos, Carlão. Mix. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde. É basicamente o dia da defesa do direito à saúde do povo, no momento em que o Amazonas já soma mais de 14 mil mortos pela pandemia, no momento em que Manaus sofre com o baixo índice de vacinação. O povo sofre nas filas dos exames e cirurgias.
em que autoridades são acusadas por falta de oxigênio, compras superfaturadas e desvios de vacina, os chamados fura-fila da Covid-19. É preciso aproveitar a data, o Dia Nacional da Saúde, para refletir. A Constituição brasileira diz que a saúde é direito de todos, mas em meio a tantos problemas, esse direito não está sendo garantido aqui no estado do Amazonas. Por isso é preciso cobrar e cobrar sempre, pois a saúde também é um dever do Estado. 18 horas. Agora 6h59, Karime, temos a saideira. Só para lembrar, já que domingo a gente comemora 16 anos da Lei Maria da Penha, estamos também no Agosto Lilás, que é um mês de conscientização contra a violência da mulher, né, sobre essa violência absurda. Vamos colocar aqui o número do Brasil inteiro, que é o 180. É um serviço que você pode denunciar. É a Central de Atendimento à Mulher e presta uma escuta e acolhida qualificada para as mulheres em situação 180. De violência. Exatamente. 180, a ligação é gratuita em todo o território nacional. E 190 é para socorrer, né? Quando você está vendo ali o acontecendo, não é isso, Karime? Vamos colocar um número só que aí fica na cabeça de todo mundo. 180. Pronto. Ok, Karime. Olha, 7 horas em ponto, finalizando mais uma edição do 18 horas. Obrigada pela companhia, um beijo, até segunda. Até segunda, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas.